Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da aula de hoje, dia 7/8, aula de literatura, vamos concluir os movimentos de vanguarda europeia. Antes de nós concluirmos os 3 movimentos que faltam, vamos fazer uma revisão aqui. Os movimentos de vanguarda europeia foram movimentos artísticos que marcaram o século XX. Esses movimentos surgiram em vários países da Europa com o objetivo de enfatizar a importância de se olhar para o futuro, de se dar um passo à frente, de ousar. Ou seja, os artistas daquela época queriam sair daquele conceito de arte, que era tudo bonitinho, perfeitinho, dentro de um padrão, e queriam ousar. Ou seja, trazer um novo conceito de arte que pudesse valorizar tudo como artístico, em que todas as coisas que se produzem no dia a dia, todos os movimentos pudessem trazer uma tendência artística. E para isso eles vão lançar mão dos acontecimentos, eles lançam mão dos fatos culturais, dos fatos sociais, né? O desenvolvimento ali, a tecnologia, o desenvolvimento das máquinas, os acontecimentos como as guerras, tudo que está acontecendo, tudo que permeia, vamos dizer assim, aquele momento histórico, torna-se importante. É como se eu dissesse, vamos enxergar arte em tudo. Então, a partir do século, né, no início do século XX aí, essa tendência do que é arte ganha uma nova visão. Tudo que aparece torna-se, portanto, algo que precisa ser valorizado, que é considerado novo. E a ideia dos movimentos de vanguarda é exatamente essa daí. É uma palavra, né, francesa, que tem como objetivo trazer a ideia de estar um passo à frente. Lembrar que os movimentos de vanguarda, eles fazem referência a ideia de avant-garde, que é uma palavra francesa que faz referência àquele pelotão, né, aquele grupo de soldados que estavam na frente numa batalha. Ou seja, os artistas de vanguarda achavam, né, desejavam, queriam representar que eles estavam à época de seu tempo. Por isso, nós dizemos que essa época é uma época de ismos, ou seja, estudo de algo. O que seriam esses ismos? Os movimentos que surgem aí como o expressionismo, né, ou movimento expressionista, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Então, nós temos ali os movimentos de vanguarda marcados por 6 manifestações diferentes. Essas manifestações, elas irão auxiliar diretamente o surgimento da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil em 1922. E aí, enfatizando o que eu já tinha destacado com vocês, né? Os movimentos surgem nessa ordem, ó. 1904, o expressionismo. 1905, o fauvismo, que na verdade ele é bem próximo do expressionismo, ele é uma ramificação dentro do expressionismo. 1908, o cubismo. 1909, o futurismo. 1914, o dadaísmo. E 1924, o surrealismo. O que significa que quando teve início no Brasil a Semana de Arte Moderna, em 1922, esses 5 movimentos já tinham acontecido. Entretanto, o surrealismo ele acontece após a Semana de Arte Moderna. É por isso que nós ainda não teremos ali na Semana de Arte Moderna a influência da psicanálise, desse mundo surreal, dessa arte que foge da realidade. Mas os demais movimentos serão comentados, serão discutidos, influenciarão diretamente as obras produzidas, né, no modernismo brasileiro. Então, para nós estarmos lembrando, o expressionismo, né, o grito aí de Edvard Munch, que é a nossa obra mais importante do expressionismo, traz para a gente a preocupação com a expressão. Então, os poemas, né, irão retratar exatamente essa preocupação em combater os problemas sociais, né, os valores, denunciar os valores do mundo burguês, essa inércia do povo diante da fome, da miséria, da guerra, da dor e do sofrimento, como a própria imagem aqui, né, esse grito de desespero, a própria imagem traz para a gente essa ideia de que o que está acontecendo? Precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. E a literatura
com essas características expressionistas, ela é composta exatamente dessa ideia de desespero, dessa ideia de questionamentos, de lacunas que ficam, como se fosse um ponto de interrogação. Por isso que a linguagem ela é fragmentada, composta por frases nominais, raramente você tem a presença aí de verbos, até mesmo a ausência do sujeito, como se ficasse uma interrogação nas produções e como se aquilo que está sendo expresso, está sendo demonstrado ali, pudesse ser a representação das emoções, dos sentimentos de todas as pessoas naquele momento. Então, o expressionismo ele seria para a gente essa expressão, né? O estudo da expressão. O fauvismo ele é também uma manifestação dentro do expressionismo, trabalha com essa ideia das cores fortes, trabalha com essa ideia da expressão, mas ele está mais voltado para o grotesco, para o feio, para o que choca. A ideia do fauvismo, né, o faux ali, ele faz referência à ideia de feras, né? Então, é como se os escritores e os artistas quisessem produzir algo que chocasse, que enquanto todo mundo acha que é feio, né? Se vocês observarem aqui, as imagens são bem deformadas nessa obra de Matisse aí, nós temos essa ideia do feio, do grotesco, daquilo que assusta. Mas a gente poderia classificar que, basicamente, o fauvismo ele é uma manifestação como o expressionismo. Tanto que nós não teremos, na literatura, manifestações do fauvismo. Porque a ideia do feio e do grotesco, que aparece ali na pintura, na literatura vai aparecer quando você usa a crítica, quando você usa a ironia. Então, não seria uma marca só do fauvismo. Parece mais antigo, Arthur, que 1910. Entretanto, é dessa época. Opa! É uma obra de 1910. Eu não diria rupestre, porque a pintura rupestre ela é mais formada por riscos, né? Você não tem tantas cores assim, na verdade você nem tem cores, né? A pintura rupestre, quando aparece ali, é um vermelho, que era feito de material que tirava-se do dia a dia ali, né? De vegetais, de plantas, do que fosse, né? Além da questão de cores, você não tem as formas tão perfeitas assim na pintura rupestre. Por mais que seja feio, grotesco, né? É estranho, sim. Mas você não tem essa perfeição de formas, igual você tem aqui essa forma do corpo, ó. Isso não acontece na pintura rupestre. Não, eu concordo com você, parece que não tem muita habilidade envolvida. Apesar de que, para mim, que não desenho nada, só aqueles bonequinhos de palitinho, essa obra é perfeita, é lindíssima, né? Para mim, que só desenha bonequinhos, a habilidade aqui é excelente, mesmo tendo esses corpos deformados e essas expressões assim grotescas, eu diria que a obra é top. Pode ir para o museu aí, né? Porque é maravilhosa. Então, vamos lá. O cubismo, que é, acho, um dos movimentos de vanguarda mais conhecido, né? O que vocês já devem mais ter ouvido falar, que é a obra, né? Que são as obras, que são as manifestações de Pablo Picasso. Picasso fica bem conhecido principalmente com aquela obra Guernica, né? Que ele mostra a Guerra Civil Espanhola. Suas obras são marcadas por essa deformação aí das imagens, dos rostos, do sofrimento, por meio de formas geométricas. Eu acho que dos 6 movimentos que nós estudamos, o cubismo talvez é o mais conhecido de vocês pelo nome, né, pela figura de Pablo Picasso. Comentei com vocês sobre essa obra, As Damas de Avignon, né, as Mademoiselles de Avignon, que na verdade são prostitutas que ele retratou. Qual é o objetivo de Picasso em suas obras? É exatamente mostrar as várias perspectivas, né, analisar uma imagem, analisar uma paisagem por meio de perspectivas diferentes. Por isso, o uso das formas geométricas. Então, você banaliza aquilo que é considerado bonito e perfeito, porque tem que ter uma forma. Exemplo, o rosto, né, os braços precisam ter as formas arredondadas. Então, você perde isso aí e começa a colocar formas geométricas. E na literatura, como acontece o cubismo? Exatamente por essa valorização dos 5 sentidos. Então, nós temos ali a presença da sinestesia, que é aquela figura de linguagem que mistura as sensações, os órgãos dos sentidos. Nós temos o ilogismo, né? Muito mais ausente da lógica do que da própria lógica, da própria realidade, frases breves, rápidas, cinematográficas, como se fossem apenas flashes que aparecem na poesia, te levando a entender, a compreender
né, determinadas imagens, determinadas paisagens. Na aula da semana que vem, isso vai ficar mais claro, porque enquanto a Bazinha estiver mostrando para vocês uma imagem, uma tela, eu vou mostrar para vocês como isso acontece na poesia. Então, vai ficar mais nítido para vocês visualizar a ideia do cubismo no poema, a ideia do expressionismo no poema. Ok? Hoje a gente vai mais para a parte teórica mesmo. Eu creio que eu tinha parado aqui, não foi, pessoal? Nós encerramos no cubismo. Foi isso? Nós vimos o expressionismo. Ok, Samuel, obrigado. Vimos o fauvismo e vimos o cubismo. Então, vimos 3 movimentos, ficaram faltando 3. O futurismo. O futurismo, ele foi um movimento que teve início a partir de 1913. Como o nome já diz aí, né, estudo do futuro. E o que seria esse futuro, né, o pós que é retratado aqui no futurismo? A valorização das máquinas. Os artistas do futurismo, os artistas futuristas, trabalham com a ideia que a força, né, a velocidade, a movimentação, o próprio movimento em si, né, as máquinas irão ganhar o mundo, irão substituir o homem. Então, eles procuram valorizar essa questão do movimento. Essa tela aqui, do Giacomo Balla, de 1913, ela é uma representação da velocidade do automóvel. Talvez, se ele não colocasse embaixo, nós nem saberíamos interpretar o que ele quis dizer aqui. Mas observem que quando ele faz essas pinturas, nessas imagens aqui, é como se você estivesse representando o automóvel que passa e deixa ali no ar, né? Aquele movimento, aquele vento, quando alguém passa por você e você sente aquele vento frio, né? Aquela sensação de algo que passou. Então, é exatamente o que ele busca representar. E ele faz essas associações com a movimentação. O que ele procura destacar? As rodas, as engrenagens. Eles procuram destacar exatamente essa força, essa movimentação, esse maquinário que está surgindo e que, por sua vez, está substituindo a força do homem. Então, a gente poderia dizer que, contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada das cidades que se tornavam, na verdade, metrópoles, os futuristas passam a cultuar a velocidade e a máquina. Há até um poema de um escritor chamado, me fugiu o nome agora, mas é um dos pseudônimos ali de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, desculpa, que ele diz: ó rodas, ó engrenagem, eu te cultuo a máquina. Observem que na poesia, ao invés de você ter a presença feminina ou um outro objeto exaltado, como a própria pátria, o amor, ao invés de dizer ó amada, né, ó pátria, ó amor, ó sentimento, ele diz ó máquina. Ó engrenagens, ó rodas, eu te cultuo. Então, há essa supervalorização aqui dessa modernização, da máquina, do movimento, das invenções. Resumindo, há uma glorificação desse mundo moderno e industrializado que vai surgindo. Então, o patriotismo, ele é, vamos dizer assim, ligado aqui exatamente a um sentimento nacionalista, patriótico, mas voltado para a invenção, para a modernização. Não é aquele nacionalismo de dizer, ó, minha cidade, como você é bela, como você tem campos, áreas verdes, não. Ó, cidade, como as máquinas estão te transformando, como a movimentação transformou essa cidade numa cidade moderna, transformou, né, com a máquina mudou o visual da cidade. Então, nós temos uma ideia aí de um patriotismo que é levado ao extremo devido à modernização. E é uma época em que a máquina, o som da máquina, o barulho da máquina, ele acaba se tornando para a gente um elemento dentro dessa questão aí da musicalidade, da questão sonora. É interessante observar em vários poemas como essa presença do som da máquina, do trum, né, o som da máquina, o barulho de um carro, de um motor, ele aparece por meio de onomatopeias, por meio dessas representações do som aí. Então, na literatura, nós teremos uma total destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade. Se eu quero demonstrar um automóvel em movimento, né, as palavras podem aparecer de posições, variadas. Verbos no infinitivo naquela forma antes de ser conjugada, né, fazer, observar, porque é uma ênfase. Né? As máquinas irão mudar o mundo, a velocidade irá favorecer.
Então, essa preocupação com os verbos no infinitivo. E, por sua vez, você tem uma total abolição dos adjetivos e dos advérbios. Porque se eu quero enfatizar a ação, eu uso verbos. Não importa a adjetivação, não importa a característica, não importa a mudança, o modo como isso é feito. O que eu quero enfatizar é exatamente a força, a velocidade, a movimentação das coisas. Ok, pessoal? Estão me acompanhando até aqui? Tá muito rápido? Tá ok? Tá tranquilo? Digam alguma coisa para mim aí. Tá de boa? Ok, tá muito rápido ou tá tranquilo para todo mundo? Vou reduzir um pouquinho então, Samuel. Ok, então, vamos lá. Então, retomando, nós temos a ênfase dada ao uso dos verbos, porque você quer enfatizar a ação, o ato de fazer, e aí você retira, né, os adjetivos e advérbios. Nós temos o emprego de substantivos duplos, como um burguês, um burguês níquel, a mulher golfo. Essas palavras foram retiradas de alguns poemas da época, e vale destacar que ao invés de você ter um substantivo que seria uma mulher bonita, por exemplo, você tem a ideia de uma mulher golfo, ó, substantivo. Por quê? É como se essa mulher representasse a ideia do golfo, né? A imagem que você tem ali. Um burguês níquel, não é um burguês rico, mas um burguês que se transforma no níquel, no dinheiro. Então, você tem um burguês que, na verdade, ele é uma metáfora do sistema econômico, que é uma metáfora da riqueza, né, da grandeza econômica. E no caso aqui, a repetição, né, burguês, não é só um burguês, mas é um burguês que é nítido que ele é burguês, como que a preocupação dele é essa questão social, como que ele quer enfatizar exatamente a sua situação de burguês. Então, o que nós temos aqui nos poemas futuristas é exatamente o uso de termos, de palavras que possam representar para a gente a ideia da movimentação, da força da situação. Há toda uma carga semântica nas palavras que são muito bem escolhidas, muito bem detalhadas, para representar exatamente isso aí para a gente. A abolição da pontuação, né? Não há mais essa preocupação em ponto final, ponto e vírgula, ao contrário. Você substitui a pontuação por sinais de matemáticas, por sinais matemáticos ou sinais de matemática, como sinal de adição, de soma, de igualdade, o maior, menor. É como se eu dissesse assim, o burguês mais o burguês níquel, então vai aparecer lá na oração, lá no poema, ao invés de eu escrever M-A-I-S mais, eu coloco apenas o sinal de adição. O burguês mais o burguês níquel é igual ou ele é menor do que o burguês pessoa. Exemplo, tá, pessoal? Só citando por alto aqui. Então, nós temos essa preocupação aqui em usar sinais, usar símbolos, usar elementos matemáticos e também fazer uso de sinais musicais, né? Fazer essa referência à sonoridade aí para a representação. Eu poderia colocar notas musicais, por exemplo, ou alguns elementos que representam a música para dar essa ideia para a gente do som, essa questão sonora aí. Há uma total destruição do eu, isto é, toda a psicologia. Não há essa preocupação com o eu, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, mas em como a vida toda irá girar, vamos dizer assim, ao redor desse culto às máquinas. Então, não há mais uma preocupação em dizer eu sinto, eu vejo. Observem nesse trechinho, nesse poema que eu comentei antes, eu te exalto, ó máquina, você é máquina. Então, quem precisa da exaltação aqui é a própria máquina. Não é mais o eu lírico, mesmo que ele diz eu te exalto, mas não é o papel, né, a figura do eu lírico que ganha destaque aqui. Mas há uma posição de endeusamento, de exaltação, vamos dizer assim, há um patamar que é criado para se colocar exatamente quem no alto? A modernização, a máquina. Então, o homem se torna um elemento inferior. Portanto, essa questão da psicologia aqui, ela vem à tona, né, para mostrar que o ser humano, ele cede espaço, ele abre espaço para o endeusamento da tecnologia. E aí eu faria uma pausa aqui e chamaria a atenção de vocês para o fato de que desde o surgimento das máquinas, a gente sabe que é exatamente o que vem acontecendo. O homem vem perdendo espaço no mercado de trabalho, né? Quantas demissões aconteceram, né, para
se colocar no lugar uma máquina, né? Enquanto você tinha 20 pessoas que fariam o trabalho de um homem, agora você tem uma máquina. Para quem já assistiu aquele filme Tempos Modernos, ou para quem conhece ali, né, estudou o Taylorismo e o Fordismo e lembra dessas produções em massa ali, lembram como isso era mostrado no filme. Se você tinha ali 20 pessoas, né, para poder produzir um carro, uma que colocava uma roda, uma que apertava um parafuso, agora o carro entra, né, em um espaço, passa por um processo em que as máquinas vão fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que há a destruição do eu de toda a psicologia, é exatamente isso que está sendo mostrado, porque o homem ele é deixado de lado, suas emoções, seus sentimentos, sua vivência, sua necessidade, para dar espaço a algo sem vida, que é exatamente quem? A máquina. E isso é representado na poesia. Quando ele diz, eu te exalto a máquina, ou seja, você se torna agora a máquina mais importante do tudo que eu tenho. Ao invés de eu dizer, eu te exalto, amada, mulher, por quem eu tenho algum sentimento, por quem eu nutro algum sentimento, não, eu te exalto a máquina, porque você, neste momento, se tornou mais importante para mim. E mais importante para as pessoas que estão ao meu redor. A sociedade valoriza muito mais o trabalho de uma máquina do que o meu enquanto poeta. Então, por isso essa questão da psicologia aqui, destruindo o eu lírico, destruindo as emoções. Ficou claro, gente? Falei demais? Deu para entender aí? Nós temos a presença das onomatopeias, de imagens que incorporam o som das engrenagens da máquina e a percepção por analogia. Ou seja, nós teremos essas metáforas que serão representadas aí, né? A questão da ausência de sentimentos, que seria uma metáfora da máquina, que seria para a gente esse elemento sem vida, né? Duro, esse elemento ausente de sentimentos aí. Ok? Com relação ao futurismo, alguma pergunta? Ok? Dadaísmo. Dadaísmo, para mim, todos os movimentos, ele é assim, o mais curioso. Por quê? É fácil você identificar expressionismo, estudo da expressão, futurismo, né, estudo do futuro. Mas quando você ouve uma palavra como dadaísmo, você pensa o quê? Estudo do Dada. O que é Dada? Não tem sentido para a gente dadaísmo. E é exatamente daí que vem a ideia dos escritores dadaístas. Dada não tem sentido. É nada. Então, eles vão estudar o nada. Calma aí. Vamos dar uma pausa aqui. Estudo do nada? Como assim? Dada poderia ser associado a uma expressão infantil, vamos dizer assim, uma expressão da criança, quando ela começa a conversar, né? Quando ela começa a pronunciar. Isso aí, Rafael, as primeiras palavrinhas, né? O dadá, que seria o dá, talvez olha para a mamãe e fala dadá, olha para o papai e fala dadá, olha para a mamadeira e fala dadá, tudo é dadá. Por quê? Ele balbucia, na verdade, né? Pronuncia esses primeiros sons. E que pra gente, que é adulto, não tem sentido algum. E os escritores, artistas dadaístas, querem partir do princípio que aquilo que você, enquanto espectador, leitor, acha que não tem sentido algum, significa que ele é artístico. Você não conseguiu identificar o sentido. Há uma arte embutida, há uma arte inserida em todos os elementos. Só para vocês entenderem, vocês estão vendo uma imagem aqui, que ela é chamada, é uma imagem de Marcel Duchamp. A fonte. Vocês conseguem identificar para mim o que é isso? É um mictório, né, Samuel? Observem que ele deu o nome de A Fonte. Só que se você olhar, é um mictório. Todo mundo sabe o que é um mictório, né, gente? Ok para todo mundo, né? E aí, na verdade, o que acontece é que a imagem ela está invertida. Claro, Breno? Não sei, né, Breno? Então, a imagem ela está invertida. Qual é a ideia do artista dadaísta? Uma obra, vamos dizer assim, que na verdade é um objeto que faz parte do dia a dia, que é usado ali como mictório no sanitário público, em qualquer local. Ninguém paga para prestar atenção na forma. Quando você inverte a posição do objeto, aqui se transformou numa fonte, se transformou num objeto artístico, porque a água vai jorrar por aqui, é essa a ideia que ele quer demonstrar, transformando-se, portanto, numa fonte.
Apesar de que eu acho que não seria muito agradável alguém beber água saindo daí, né? Mas tudo bem. É livre, tá, Breno? Eu não beberia água que sairia daqui, mas tudo bem. Então, na verdade, o que os artistas dadaístas querem mostrar pra gente é exatamente essa ideia. Tudo que está ao nosso redor é arte. Nós respiramos arte o tempo todo. Talvez você precise lançar um olhar diferente. Os escritores dadaístas partem daquela ideia de que vai ser jogado fora, não tem sentido, é considerado resto. Calma aí, vamos trazer para análise. É arte. Eles dizem assim, ó, queremos ser provocadores e arrojados, ou seja, queremos sair dessa ideia de perfeição de algo certinho. Foram bastante impactados pela catástrofe e matança generalizada da Primeira Guerra, o que incutiu nos artistas um desprezo ainda maior pela cultura tradicional, ou seja, queremos sair daquilo que é considerado bonitinho e perfeito. Portanto, eles passam a abolir as leis da lógica, tendo como lema a destruição total é criação. O feio, o grotesco é artístico. O que não serve para nada é exatamente o que nós vamos apontar como artístico. Portanto, o dadaísmo foi, das vanguardas europeias, a que mais valorizou a ruptura, negando os valores vigentes, todas as regras e todas as transições. Ficou conhecido até como uma anti-arte, né? Eles propunham essa ideia de anti-arte. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas tem uma exposição que foi feita, né? Uma exposição há muitos anos em São Paulo, e ela aparece, né, em várias pesquisas na internet, uma exposição com lixo. Partiu-se do princípio que tudo aquilo que foi descartado, os poetas pegaram e conseguiam construir esculturas, conseguiam construir paisagens com lixo. Então, era do lixo ao luxo. Eu não sei se alguém já teve acesso, mas vocês podem procurar na internet que vocês verão essa exposição. Aquilo que foi descartado, né? Latas vazias, sacolas vazias, resíduos mesmo, lixos, né? Restos de alimentos. Se aquilo fosse colocado, organizado, agrupado, arrumado em certa posição, de certo modo, poderia produzir uma obra de arte. Alguém conhece aquele museu que nós temos em Minas, que é o Inhotim? Alguém já foi? Alguém conhece? Que é considerado o maior museu de arte a céu aberto? Alguém conhece? Sim? Não? Não? Ok. O Inhotim, eu tenho algumas fotos, vou trazer pra gente dar uma olhada na semana que vem. Eu pensei que na semana passada eu tivesse até comentado com vocês. O Inhotim, podem pesquisar na internet também que vocês verão. Nós temos obras de artes de temáticas modernas, pautadas nesses movimentos de vanguarda. E assim, você às vezes entra numa sala, você anda, o museu é imenso. Você tem que andar com aquele carrinho, né? São salas e salas produzidas para representar alguma coisa, uma demonstração artística, uma performance artística, e às vezes você entra numa sala imensa, vamos colocar assim, 40 por 40, né, de comprimento ali, o tamanho da sala. E aí você tem um objeto pequenininho no centro da sala, um risco que faz na parede, uma mistura no teto de metal com cimento, com outras coisas. E aí você fica tentando entender, né, isso é arte? Até que ponto se considerou isso aí como arte? E aí nós temos a ideia aí do que foge pra gente da lógica, que nós estamos acostumados a considerar como arte o belo, o bonito, o perfeito, o que está dentro de um padrão. E quando os dadaístas trazem essa ideia de uma anti-arte, ou seja, vamos criticar o que é bonitinho e vamos mostrar que a arte está no dia a dia, eles abolem totalmente a lógica, eles trazem a ideia de que a destruição também é criação. Só para vocês entenderem como vai funcionar na literatura, Tristão Tzara, que foi o grande representante na poesia do dadaísmo, ele disse o seguinte: para se produzir um poema dadaísta, o que você precisa fazer é pegar um jornal ou uma revista, recortar várias palavras que aparecem ali dentro, jogar dentro de um saco tudo misturado e ir tirando as palavras aleatoriamente. Conforme elas forem saindo, você vai colando uma do lado da outra e você terá um poema dadaísta. Conseguiram entender o raciocínio, gente? Várias palavras misturadas, eu pego um jornal e corto ali.
política, menina, sequestro, descoberta, pesquisa, jogo tudo ali dentro. Depois eu vou tirando as palavras aleatoriamente, colocando uma ao lado da outra. Segundo Tristão Tzara, você tem aí a criação de um poema dadaísta. Aí a gente pensa, caramba, que coisa doida. Ou seja, qualquer coisa então é arte. Qualquer palavra colocada uma do lado da outra se transforma num poema. E aí vem a criação artística. Porque se eu tenho, por exemplo, palavras que estão colocadas, vamos supor, ao lado uma da outra, agressão, descoberta, cientista, governo. Aí eu pergunto, que relação você pode estabelecer entre uma palavra e outra? Se eu tenho essas 4 palavras, uma do lado da outra, uma após a outra, né? Agressão, governo, descoberta, ciência. Associa para mim. Como você pode associar agressão ao governo, governo à descoberta, descoberta? Vocês estão entendendo o que os poetas dadaístas tentam fazer? Eles tentam mostrar que as palavras podem se encaixar, apesar de fazerem parte. Isso aí, Samuel, tudo está desconectado, mas ao mesmo tempo tudo está conectado. Porque você pensa que é tudo solto, não tem sentido nenhum. Ao contrário, as palavras se conectam, quando você tem a ideia de agressividade e ao mesmo tempo de descoberta, de ciência, como a agressividade pode se conectar à ciência? Como um governo, a palavra governo pode se conectar, por exemplo, à pesquisa? Então, eles tentam mostrar, eles querem mostrar, né? E eles conseguem pelas poesias. Nós vamos analisar isso na próxima semana. Que a desordem, ela está conectada. A desordem, ela tem uma conexão, ela tem um fundo de organização. Toda desordem tem um fundo de organização. Vocês já passaram por aquela história, assim, de que aquele momento em que você deixa algo no quarto, e aí quando chega a mãe arrumou, não está mais onde você deixou, e a mãe diz, eu arrumei porque estava desorganizado. Qual é a nossa resposta? Estava organizado, é a minha organização. Não é assim que nós respondemos? É a minha organização. Eu me organizo na minha desordem. Ou seja, para os poetas dadaístas, há toda uma linha de raciocínio e de pensamento que será linkada, será retirada, né, dentro das múltiplas interpretações ali do que nós consideramos como desordem. Por isso que eles rejeitam qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. Se eu colocasse, por exemplo, mulher, a mulher é bonita, a pesquisa desenvolveu, a pesquisa introduziu o desenvolvimento, está tudo muito bonitinho. Eles não querem essa racionalização e esse equilíbrio. Eles querem exatamente essa ideia da anti-arte, da ordem dentro da desordem. É aquela ideia de colocar ordem no caos, né? Aquilo que você acha que não tem jeito, há uma ordem implícita ali dentro. Uma livre associação de palavras, como essa que eu comentei com vocês, né? O acaso substitui a inspiração e a brincadeira substitui a seriedade. A invenção de palavras com base na exploração da sonoridade, que possam representar aquilo que eu quero demonstrar no momento. Ok? Com relação ao dadaísmo? Produzir um poema dadaísta seria a coisa mais fácil para vocês, né? Eu poderia pedir a atividade de hoje valendo nota produção de um poema dadaísta. Todo mundo faria, né? Palavras aleatórias, uma após a outra. Aí vem a segunda parte. Agora faz a interpretação do poema dadaísta. Ou seja, como você vai linkar essas palavrinhas aí. Ok? Então, continuando para a gente concluir, espero que dê tempo. Surrealismo, que é o último dos movimentos. O surrealismo, ele traz exatamente para a gente aquela preocupação com a mente, com o sonho, com o surreal, né? Então, o estudo do surreal, da mente. É um período em que há total influência da psicanálise, total influência aí da psicologia. Essa obra é bem conhecida por vocês, né? A Persistência da Memória. Salvador Dalí é o nosso grande representante aqui. Há essa ideia de que a mente, né, o inconsciente, ele produz ideias e imagens que no dia a dia, que na realidade, na vida real, né, vamos dizer assim, por meio da razão, você não consegue representar. Então, o surrealismo ele é impulsionado pela teoria de Freud. Eles propõem uma arte que aborda esse universo onírico,
onírico é do sonho, né, e do inconsciente, abolindo a fronteira entre sonho e realidade. Então, você não precisa diferenciar o que é real e o que não é, né? A razão e o sonho, a lucidez e o delírio. Você abole qualquer barreira, qualquer fronteira aí. O surrealismo proporciona novas técnicas de composição artística, valorizando os processos não racionais do cérebro, em oposição à objetividade cientificista, mecanicista e hiperlógica. Ou seja, tudo aquilo que foge da razão é enfatizado pelos poetas, pelos artistas surrealistas. Na literatura, o surrealismo surge para a gente com imagens oníricas, misturando ali o sonho, misturando a realidade, o imaginário. É como se você pudesse, num poema, descrever uma flor que se abre e de dentro dela sai um elefante, por exemplo. Que seria uma metáfora aí da grandeza, né? Do tamanho, da grandiosidade das coisas. Como se eu pudesse abrir a porta de casa para entrar na minha casa e de repente saíssem dali um monte de girafas. Tá, qual é a associação? Minha casa não é um zoológico. E aí você vai para as questões metafóricas. A girafa dá essa ideia para a gente de tamanho, né, de preservação. Então, o que eu quis dizer? O que a minha casa representa para mim? Então, você tem todas essas metáforas surreais que misturam a realidade e o sonho. E que, por sua vez, se conjugam, trazendo para a gente uma produção literária, uma produção artística voltada para a ausência da razão. Porque quando você mistura a razão e o sonho, né, a imaginação, o que predomina aí é exatamente a ausência da razão. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui? Perguntinhas? Não? Só um momentinho, então, que eu vou estar encerrando e vou falar com vocês, tá?